Olá, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com os irmãos. Espero que os irmãos estejam tendo uma ótima semana e quero iniciar essa live aqui desejando uma boa semana a todos e vamos para mais um dia de aula. Estamos aí com as nossas aulas através da internet. Mas o importante é que temos esta oportunidade de estudar a palavra de Deus. Então isso é sempre importante. Já desejamos saudar aqui a irmã Silvani, a irmã Silvana, que já entraram nesta live. Estavam ali só aguardando. Deus abençoe nossas irmãs, todos os irmãos que estarão entrando para assistir online, aqueles que não puderem e posteriormente estarão vendo este vídeo, ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor possa recompensar grandemente a vida de cada um. Já quero pedir para a irmã Silvana e Silvani comentar aí se o áudio está chegando tranquilo até os irmãos, para nós podermos começar a nossa aula. Curso CFTM, Epístolas Paulinas. Vamos estudar mais 3 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então já tivemos a oportunidade aqui vamos fazer uma breve introdução, recapitulando o que nós estudamos. Já tivemos a oportunidade de estudar sobre a Epístola de Romanos, que é considerada a epístola mais teológica de Paulo. A epístola onde ele trabalha basicamente aí uns 6, 7 temas teológicos da teologia sistemática. Ele trabalha antropologia, teologia, amartiologia, soteriologia, eclesiologia. Ele trabalha também, ele fala versículos da pneumatologia, a escatologia, reino, né, a basileilologia, estudo do reino, porque ele fala dos judeus, ele fala dos gentios, ele fala da igreja. Então, esta é a composição de parte do reino, que é as 3 medidas de farinha que nós falamos para os irmãos, que são os 3 povos, judeus, nações e a igreja, que nós já trabalhamos esse tema lá em Efésios e vamos também comentar aqui em Colossenses na aula de hoje. Então observamos a vida prática cristã também, poderíamos colocar aí teologia prática, mordomia cristã. Todos esses temas estão inseridos na Epístola aos Romanos. Posteriormente nós vimos as cartas aos Coríntios, as dificuldades que a igreja de Coríntios tinha, uma igreja totalmente pentecostal, uma igreja onde Paulo fala que não falta nenhum dom a eles, mas uma igreja inteiramente vinda do paganismo, gentílica, que precisava ser orientada na palavra. E Paulo vai orientar em vários aspectos. Vai falar que desejava ter escrito a eles como espirituais, porém eles eram carnais, eram meninos inconstantes, havia partidarismo, havia erros nesta igreja, porém a todos Paulo os chamou de amados e orientou, admoestou para que eles vivessem na presença do Senhor. A segunda epístola ele vai tratar alguns temas também bem interessantes sobre o ministério do Espírito Santo, sobre a glória do porvir, e é basicamente também uma autodefesa do seu apostolado. Ele vai dar ali a sua biografia, pelo que ele tinha passado, as dificuldades que ele suportou, de todas as provações que passou. Posteriormente, analisamos o livro de Gálatas. Gálatas, aquele problema com os judaizantes, que nós vamos ver na epístola de Colossenses também. Eles enfrentavam o mesmo problema.
E Paulo exorta duramente aos irmãos da Galácia para que eles fiquem firmes na nova aliança, a aliança que eles receberam, o Espírito, a justificação e todas as bênçãos advindas da nova aliança. Vai falar da liberdade cristã, é o cerne da epístola de Paulo aos Gálatas. Depois nós trabalhamos a carta aos Efésios, onde vimos uma carta extraordinária, pois ela trabalha vários temas espirituais. É uma carta que nos leva para as regiões celestiais em Cristo. É uma carta onde nós vimos também esses dois povos e Deus chamando desses dois povos a igreja, formando aí a família de Deus. Então, vimos que nós devemos nos despir da velha criatura e nos revestir do novo homem. Tema que nós vamos trabalhar aqui também em Colossenses. Estamos fazendo a introdução do próprio livro de Colossenses, comentando essas outras cartas. Observamos também que Paulo fala sobre a dispensação do mistério e que ele escreveu, ele ainda inclui dizendo que ele escreveu resumidamente a eles, que é no capítulo 2, que parte deste mistério é este novo povo que foram escolhidos, que foram eleitos por Deus. Então, ou seja, os gentios também faziam parte do projeto de Deus. Então, isso é um mistério que estava oculto com Cristo. E Cristo é outro mistério que estava oculto também, que nós vamos analisar. Isso está em Romanos, Cristo sendo um mistério está em Romanos, está em Coríntios, está em Efésios, está em Gálatas, então faz parte da teologia paulina também. Lembrando a primeira aula que nós tivemos presencial, que falamos sobre as 3 dispensações que estão inseridas no livro de Efésios. Dispensação do mistério, Efésios 3:9. Dispensação da graça, Efésios 3:2. E dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Então essas 3 dispensações, Paulo ele escreve sobre elas em diversos livros, em diversas cartas, ele nos fala sobre essas 3 dispensações. Quando colocamos que a igreja, que Cristo era um mistério, estamos falando da dispensação do mistério, certo, meus irmãos? Que nós vamos analisar na aula de hoje. Também vimos a carta de Filipenses, aos Filipenses, a igreja formada, edificada, né, ou fundada com a visita de Paulo a Filipos, quando ele tem aquela visão de passar a Macedônia, onde essa igreja começa com uma irmã chamando eles para orar, também nesse momento que ela constrange eles para ir até a sua casa para orar. Nós vemos ali que há uma libertação da parte de Paulo e Silas com aquela adolescente que vinha possuída por um espírito maligno de adivinhação, e essa igreja vai ser fundada a partir da oração, a partir do ministério das mulheres. Por isso que nós vamos ver aqui 2 mulheres proeminentes na epístola aos Filipenses, que é Evódia e Síntique. Então Paulo escreve para elas também nessa igreja. Então uma igreja extraordinária, a igreja de Filipos. E nós tivemos a oportunidade de estudar, que ele coloca aqueles 3 exemplos que apresentamos aqui para os irmãos. Cristo, nosso modelo superior, Timóteo, humilde, unânime, está sempre ali com eles, e Epafrodito. Então esses 3 homens ele usa como exemplo, né? Um é Cristo, que é o nosso Senhor, o outro é um filho na fé de Paulo, que sempre andava com Paulo, e o outro era muito conhecido em Filipos. Paulo ainda chama ele de vosso apóstolo, o apóstolo de Filipos. Então é interessante, a carta aos Filipenses é a carta da alegria, a carta do regozijo, a carta da felicidade, a carta mais alegre do apóstolo Paulo. Então, recapitulamos aí nesses breves minutos com os irmãos
só para nós nos lembrar daquilo que nós já vimos na nossa aula. Deus abençoe a nossa irmã Marli, que está conosco. Seja bem-vinda, irmã. Vamos estudar a Epístolas Paulinas, aula de número 3. Se os irmãos pegarem a lição, vocês vão ver, vocês vão observar que ela é bem simples. Ela tem aqui 2 páginas cada livro. Então nós vamos seguir aquela análise bíblica para deixar mais base para os irmãos, mais base teológica para os irmãos. O livro ele é interessante, ele é autodidático, então uma breve leitura é simples de compreender o que está inserido no livro, não tem muitas problemáticas nessa compreensão, por isso, quando trabalho essa disciplina, né, com os irmãos, Epístolas Paulinas, eu opto por fazer a análise do livro, que é algo que vai deixar mais estrutura para vocês, vai deixar mais clareza de diversos temas que nós comentamos no decorrer de todo o curso. Então, isto fica mais claro para você entender aquilo que a gente comenta, que fala, porque dá mais base bíblica. E é isso que nós precisamos. Então, os irmãos peguem as vossas Bíblias para acompanhar esta aula. Peguem caneta para anotar. Você pode anotar na Bíblia, não é pecado, não é erro, tá certo? Você pode escrever. A minha é toda rabiscada aqui para relembrar aquilo que eu preciso falar. E se você preferir, não gosta de escrever na Bíblia, tenha um caderno de anotações para você realizar as suas anotações. Vamos lá, irmãos, estudar um pouquinho mais a Bíblia. Carta aos Colossenses, uma carta que Paulo escreve na prisão, assim como a carta aos Filipenses, que nós já estudamos. Esta carta tem um ponto bem interessante, porque não há indícios que Paulo tenha fundado esta igreja. Então esta igreja é muito bem provável que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E como ele cita aqui um nome, e ele deixa em destaque, que nós já vamos ler aqui, que é Epáfras. Epáfras se empenhou muito para orientar, ajudar, edificar a igreja de Colosso, a possibilidade que tenha sido Epáfras. Outro ponto de interesse que nós temos aqui é que bem provável que a igreja de Colosso ela estivesse estabelecida na casa de Filemon. Então, Filemon com sua esposa e seu filho, bem provável, eram ministros naquela igreja. Então, Filemon era uma pessoa de posses, nós sabemos, porque o seu escravo, seu servo, Onésimo, vai fugir, levando alguns valores consigo. E quando ele foge, ele vai para Roma, porque segundo a tradição, Onésimo era um escravo da orelha furada, né? O que é um escravo da orelha furada? Era um escravo que optou por servir o seu senhor. Embora ele pudesse ser livre, mas ele optou por ser servo. Então isso está dentro da cultura. E em Roma era o único lugar que vendia uma cera onde conseguia tapar esse furo na orelha, e porque aquele furo na orelha identificava que a pessoa era um servo, era um escravo, ele não era um livre. Então é bem provável que Onésimo foi para Roma para comprar essa cera, para viver como se fosse livre, mas na realidade ali ele encontrou a verdadeira liberdade que é em Cristo Jesus. Por isso vem o termo, né? Há o termo aí sincero. O termo sincero quer dizer sem cera. Era algo original, era um termo que surgiu lá neste período, e quando a pessoa queria dizer que algo era puro, era perfeito, era original, ele dizia, ó, isso aqui é sem cera. Por isso que surge o termo sincero, tá certo? Então sem cera, puro, é original, não tem defeito, não foi
remendado, tá certo? Então isso uma curiosidade para os irmãos. Outro sim, por que que eu digo que essa carta ela estava estabelecida na casa de Filemão? Porque essa carta é levada por Tíquico, também Onésimo. Então, quando Paulo manda a Onésimo e Tíquico, ele manda com a carta de Colosso, carta aos Colossenses. Ele escreve um bilhete para Filemão, que é um livro que nós vamos estudar semana que vem. E ele escreve também uma carta para Laodiceia. E ele orienta que seja lida a carta de Laodiceia em Colosso e a carta de Colosso em Laodiceia. Porém, não temos aí a carta de Laodiceia. A carta de Laodiceia é uma carta perdida. Alguns sugerem que seja uma carta semelhante à carta aos Efésios, ou a própria carta, o próprio conteúdo que Paulo colocou aos Efésios, também escreve para ela, mas a bem da verdade é que nós não sabemos o que existia nessas cartas. Paulo, como é de praxe, ele vai saudar os irmãos. Então, a primeira parte aqui de Colossenses é a saudação de Paulo, certo? Então nós não vamos nos ater neste ponto, nós vamos para o versículo 7, que diz assim, ó: como aprendestes de Epáfras, nosso seguidor e servo, o qual é um fiel ministro de Cristo ao vosso serviço. Então observa que Epáfras era um discípulo de Cristo, que se converteu pelo ministério de Paulo e que trabalhou incessantemente na igreja de Colossos. Se você for lá para o final do capítulo, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: saúda-vos Epáfras, que é um de vossos, um servo de Jesus Cristo, que continuamente combate por vós em orações, para que vos mantenhais perfeitos e completamente convictos da vontade de Deus. Então Epáfras é aquele que lançou os alicerces, os fundamentos na cidade de Colosso. Nós já vamos ver o propósito da carta, por que Paulo escreve esta carta, quais que eram os problemas que estavam ocorrendo na igreja de Colosso. Mas antes vamos analisar aqui o versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 9, para entender um ponto bem interessante que esta carta ela abrange. São 3 cartas que nós vamos estudar, que são cartas pequenas, porém com um conteúdo riquíssimo. Não podemos passar por elas desapercebidos, porque o conteúdo é muito profundo. Olha o que diz o versículo 9 e o versículo 10, que interessante. 1, 9 e 10. De acordo com a vossa fé e amor, também nós, desde o dia em que ouvimos falar acerca disso, não cessamos de orar por vós, desejando que Deus ordenadamente vos encha de conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para caminhardes dignamente, como é o próprio do nosso Senhor, é próprio do nosso Senhor, para seu total deleite, dando frutos em toda boa obra, progredindo pelo conhecimento de Deus. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala, que o conhecimento que nós devemos ter é um conhecimento ordenado. Então nós temos que ter um conhecimento ordenado. O que é isso? É um conhecimento muito bem organizado. Então nós temos que ter esse entendimento. E quem que dá esse entendimento? Quem que traz esse entendimento? Esse entendimento ele vem a partir do Espírito Santo, porque diz assim, ó: em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então é bem verdade que nós podemos buscar inteligência, sabedoria, através de estudos, através de livros muito bem fundamentados teoricamente, pesquisas no original, pesquisas acadêmicas. Isso é uma grande verdade. Nós podemos sim sistematizar esses conhecimentos, mas muito melhor é ter um conhecimento ordenado espiritualmente, com sabedoria e inteligência espiritual.
Qual que é a diferença, irmão André, de ter sabedoria e inteligência natural, daquele que que se esmera, se esforça, lê muitos livros e consegue compreender, para a sabedoria e inteligência espiritual? É que o conhecimento acadêmico, o conhecimento teórico, teológico, nós temos a possibilidade de conhecer as letras, os eventos, a geografia, a teologia é envolvida, nós temos essa base. Mas quando a sabedoria e a inteligência espiritual, nós conseguimos penetrar em camadas que são somente atingidas se o Espírito Santo nos revelar, como está lá em Efésios 1, uma das bênçãos com a qual o Senhor nos abençoou, com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais, em Cristo Jesus, foi o espírito de revelação e sabedoria. Então você pode conhecer todos os eventos que falam da crucificação de Jesus a partir de estudos. Existem estudos a partir da visão de um médico, existem diversos estudos. Mas você só vai entender o que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus foi crucificado, se você tiver essa revelação, essa sabedoria e inteligência espiritual dada pelo Espírito Santo. Que aí você vai pegar os textos e vai conseguir conectar. Aí você vai poder entender o que Cristo fez quando ele morreu, para onde ele foi, o que ele foi realizar, qual que é a obra que ele foi realizar, onde que ele esteve, qual que foi o objetivo dos dias, o que aconteceu com a ressurreição e o que aconteceu após a ressurreição e os 40 dias que ele esteve na terra, quando ele ascendeu aos céus, o que aconteceu depois? Então, tudo isso está inserido nas Escrituras para nós. Paulo deixou boa parte escrito dessas revelações que ele teve. O Antigo Testamento há muito disto, que nós vamos estudar em livros poéticos. Nós vamos ter a oportunidade de estudar mais a fundo o que aconteceu com a morte e a ressurreição de Cristo. Quando nós entrarmos nos livros dos Evangelhos também vamos ver. Então, isso daí são sabedoria e inteligência espiritual, que nós vamos progredindo no conhecimento de Deus, conhecimento que Deus quer que tenhamos, conhecimento que Deus revelou aos homens através das Sagradas Escrituras. Então essa progressão, isso daí é lento, é gradativo, não é em um curso, em um ano que nós conseguimos abranger aí muita coisa, ou que os irmãos vão sair aqui com toda a inteligência espiritual do mundo, não. Isso daí é com a nossa vida. Conforme nós vamos meditando nas Escrituras, conforme vamos estudando a palavra, o Espírito Santo vai trazendo clareza. Até lembro quando o Nilo às vezes vem dizer aí na aula, um grande abraço para nosso irmão Nilo, ele diz, olha, quando nós tivemos essas aulas no primeiro ano, eu não compreendi tanto como agora está tudo se encaixando. Então é isso mesmo, irmão. A gente dá bases aqui para os irmãos, para que vocês possam buscar depois e se encaixar tudo aquilo que nós comentamos. E você dizer, eu estudei isso, eu lembro disso, ele falou sobre isso, está aqui neste versículo. Então isso que é interessante nós obtermos. Então, no versículo 13 ele fala que nós somos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. E ele vai dizer a partir do versículo 14, 15, aqui é muito interessante, eu preciso desse tempo com vocês aqui, é uma carta que nós vamos estender um pouquinho, mas é muito interessante esse texto aqui, eu preciso ler com vocês. Capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que é em quem temos redenção e remissão dos pecados pelo sangue, então é Cristo, né? Nós temos a remissão e a redenção por Cristo. Ele vai dizer assim no versículo 15, presta atenção à leitura, me acompanhe aí por gentileza. Ele é a imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação, porque por ele todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os poderes, os principados, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem juntamente. E ele é a cabeça do corpo.
A igreja. Ele é o princípio primogênito dos mortos, a fim de que em todas as coisas tome preeminência. Olha que interessante o texto. Diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Isso aqui nós precisamos atentar para analisar, porque senão nós podemos confundir. E é uma pergunta que eu faço sempre quando estou em aula presencial, que é muito interessante ver a reação de vocês, né? Que nós não vamos ter essa possibilidade. Mas eu sempre pergunto, Cristo foi criado ou ele sempre existiu? Jesus, ele foi criado ou sempre existiu? Porque aqui, neste texto, está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito é primeiro de toda a criação. Então, se não fizer uma leitura atenta, é possível se confundir. Jesus, é muito importante deixar claro que Jesus ele não foi criado. Jesus ele é ab eterno, né? Ou eterno, se você preferir. Ou seja, ele não tem princípio e não terá fim. Ele não foi criado, sempre coexistiu com o Pai e com o Espírito Santo. Então, o que foi criado? O que é primogênito de toda a criação? O primogênito de toda a criação, que Paulo fala aqui, é um corpo. Porque quando o Pai foi criar todas as coisas, e nós podendo ter uma aula presencial mais para frente, que nós estamos orando para que tudo isso passe, aí eu vou em outro texto, no livro de Provérbios mais precisamente, eu vou explicar para os irmãos esse ponto aqui de maneira mais abrangente. Mas o que foi criado? Foi criado uma imagem perfeita, porque olha o que o texto diz aqui, ele é a imagem do Deus invisível. Então foi criado primeiramente uma imagem perfeita. Ele ainda diz, quando ele entrou nesse corpo, né, quando ele encarnou, ele diz assim, ó, sacrifício e holocausto não quiseste, mas um corpo preparaste para mim. Isso está em Hebreus 10:5. Então é algo que Cristo, ele diante do Pai, ele disse, em algum momento da sua vida, ele disse isto para o Pai. Porque esse corpo foi preparado na eternidade. E a partir desta imagem, foram criadas todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis. Um exemplo, os anjos, eles foram criados à imagem de quem? Eles foram criados conforme a imagem, conforme esta imagem, que estava estabelecida, que estava criada, que estava projetada. Porque você vai observar que um querubim, por exemplo, ele tem face de anjo. Ele tem uma das faces, é uma face de homem. Mas os anjos foram criados antes dos homens. Como é que tem face de homem no querubim? É porque eles foram criados conforme esta imagem perfeita, que havia sido criada para um dos três, ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, eles assumirem para vir a esta terra e resgatar o homem. E quem se propôs a vir foi o Verbo. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o que foi criado para Cristo não é que Cristo foi criado. O que foi criado, que é o primogênito da criação, é um corpo. Você pode ver no capítulo 2:9, aí pode ser na tua Bíblia, esteja na mesma página, né? Porque é curtinho. Diz assim, ó, porque nele, qual que foi o objetivo de criar esse corpo perfeito para que viesse à terra? Diz assim, ó, 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o objetivo desse corpo criado, que é o primogênito de toda a criação, que é a imagem perfeita, é a plenitude da divindade habitar neste corpo. Então, este corpo tem o objetivo da plenitude da divindade habitar nele. E nós fomos predestinados, já estudamos isso, para ser semelhante à imagem do seu Filho. Então, quando a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança, imagem aqui, se você for pegar a definição, você vai ver que é um reflexo, né? Imagem é um reflexo, então é uma imagem perfeita, é uma imagem, como que eu posso dizer, que ela é igual àquela que ela está sendo projetada. Por exemplo, eu estou vendo a minha imagem aqui. Neste vídeo eu consigo ver a minha imagem.
Eu consigo ver todos os detalhes. Eu conheço a minha imagem. Então, quando a Bíblia fala que nós somos criados à imagem de Deus, está falando desse corpo que tinha sido preparado na eternidade. Então, a imagem desse corpo perfeito. Por isso que Paulo vai dizer que o primeiro Adão, ele foi feito carne, e o segundo Adão, espírito vivificante. Então, o último Adão, né? O primeiro Adão e o último Adão. Então, nós temos um paralelo aqui. Ó. Por que que Adão, o Cristo, ele é o parente mais próximo do Adão? Porque Adão foi aquele que teve a imagem perfeita em si. Foi criado conforme esta imagem. Depois o pecado desfigurou essa imagem no ser humano. E a partir da morte e ressurreição de Cristo, da salvação, a partir do momento que nós somos salvos, o que acontece? Esta imagem é restaurada em nós. Por isso que lá em Efésios 2 vai dizer que nós somos feituras, criado à semelhança de Cristo, somos feituras dele, criado conforme ele é. Então, eu não tenho aqui anotado o versículo correto de Efésios, mas Efésios vai dizer exatamente desta forma, que nós somos feituras criado a partir de Cristo. E o que é isto? Feituras criado a partir de Cristo. É a nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Quando Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Como que é esta nova criatura? Achei aqui, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo. Então, feituras de Deus, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão, lá na eternidade, para que andássemos nela. E Paulo vai dizer aos Gálatas também 6, que em Cristo 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, ser essa criatura criados em Cristo. Então, o que é a imagem perfeita? É a nova criatura. Se nós somos nova criatura e deixamos as coisas velhas para trás, nós somos essa imagem perfeita, nós somos semelhantes a essa imagem perfeita, ou seja, a imagem de Deus está restaurada em nossa vida. Observe que a partir dele foram criados tanto as invisíveis como as visíveis. E lá em Hebreus ainda fala um ponto mais tremendo, que as coisas visíveis foram criadas das invisíveis. Então, tudo que nós vemos aqui na Terra, né, em relação à criação, há um referencial no céu também, em alguns aspectos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nós temos a Sião terrena, lá que é Jerusalém, nós temos a Sião celeste, nós temos o Éden terreno, tem o Éden celestial. Então, nós temos paralelos aí de muitas coisas, e coisas ainda que não conhecemos também, que ainda estão ocultas. Então, de fato, irmã Silvana, é uma revelação tremenda. Isso daí já é parte do que está na dispensação do mistério que Paulo tem a revelar, que foi revelado a Paulo e que ele transmite. Isso é uma sabedoria e inteligência espiritual que foi dada a Paulo, né? Porque Paulo havia estudado por anos, como nós já estudamos sobre ele na primeira aula. Mas aqui não tem como entrar se não for através de revelação. Então é interessante que para que Cristo tenha preeminência sobre todas as coisas, tudo foi criado a partir dele e para ele. Então nós vamos comentar lá no livro de Provérbios como que foi isto que está em Colossenses 1,15. Como que foi? Então isso aí eu vou deixar mais para frente para os irmãos. Tá certo? Então, e ele vai o que? Reconciliar tudo. Tudo foi criado para ele e por ele, e com o objetivo dele reconciliar tudo.
Olha o que diz o 19 e 20, encerrando esse ponto. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então o corpo foi do agrado de Deus que habitasse toda a plenitude. Por isso, criado um corpo. Isso tem hoje, o Espírito Santo está em nós, o Filho está à destra do Pai, mas chegará um momento que nós veremos Deus tudo em todos, né? Nós vamos ver o Filho se sujeitar ao Pai, de sorte que Pai, Filho e Espírito Santo estarão habitando plenamente no corpo que foi glorificado, que Cristo levou ao céu. Por isso que tem esses versículos aqui, ó, 1:19, 2:9, e está lá em João 20, João 17:20 também, quando Jesus diz: naquele dia vós vereis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Então naquele dia vós vereis que eu e o Pai somos um. Então isso é outro ponto bem interessante que vai acontecer depois aí, provavelmente do milênio, né? Quando acontecerá o tudo em todos, né? Deus tudo em todos, que está aqui em Colossenses, se eu não me engano, também fala sobre isso. E Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Ó, depois de haver feito paz através do seu sangue na cruz, então Cristo fez paz através do seu sangue. Estudamos em Efésios e Romanos, que agora nós temos paz com Deus por causa do sacrifício de Cristo. E por meio dele reconciliasse todas as coisas consigo mesmo, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então todas as coisas serão reconciliadas. E Paulo vai dizer que ele foi chamado, que ele é uma criatura que foi chamada para pregar este evangelho. Olha lá a partir do versículo 25, 1:25. Foi dela que eu me tornei ministro, segundo a administração que Deus, ou dispensação, pode ser a palavra usada aqui, que Deus me confiou para vosso benefício, a fim de cumprir a palavra de Deus. Olha o versículo 26, que interessante. Revelar o mistério que foi escondido nas eras e nas gerações, mas que é revelado aos seus santos, mas que agora é revelado aos seus santos, para quais Deus desejou fazer conhecido, isto é, a imensa riqueza da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. E ele diz que nós devemos ser maduros, ele vai continuar. A partir do versículo 2:2, capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 também, ó. Por isso desejo que entendais inteiramente como é grande o combate que tenho em seu nome, por vós, bem como pelos de Laodiceia, e por muitos outros que nunca viram a minha face pessoalmente, a fim de que os seus corações sejam confortados, vivendo unidos em amor, e assim alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, para conhecer o mistério do Deus e Pai, a saber, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, a fim de que ninguém vos iluda com discursos e palavras sedutoras. Então observe que interessante aqui nesses versículos que nós lemos, ele já coloca as duas partes do mistério. Primeiro ele vai colocar lá, a primeira parte ele vai colocar no capítulo 2, versículo 2, dizendo que ele deseja que os gentios tenham conhecimento deste mistério de Deus. Que mistério é esse que Deus tinha? A saber, Cristo. Então a primeira parte desse mistério, da dispensação do mistério, é que Deus escondeu Cristo. Vamos colocar nesses termos, que Cristo era um mistério que estava oculto em Deus. Onde que nós vemos isso? Nós vemos isto em João 1,18, que a Bíblia fala que o Filho do Homem estava no seio do Pai. Então, Cristo, quando eles projetaram toda a criação, criaram a imagem perfeita, criaram a imagem, a partir disso vão criar os anjos. Antes que os anjos fossem criados, Cristo se tornou um mistério. Cristo estava oculto no Pai. E ele se apresentou de algumas formas. Na eternidade, quando não estava criada essa terra, ele se apresenta como capitão dos exércitos de Deus. Por isso que ele fala a Josué, quando se apresenta,
E Josué pergunta: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz: eu sou o capitão, venho hoje como capitão dos exércitos de Deus. E quando Jesus é assunto aos céus, nós vamos estudar lá em Salmos, quando o Salmo 24 vai mostrar a entrada de Cristo, os anjos que vão acompanhar a Jesus dizem: levantai, ó portais, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Daí eles perguntam: mas quem é este Rei da Glória? Ele diz: o Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. O Senhor, aquele que estava nos exércitos, aquele que era o capitão dos exércitos, aquele que estava diante de nós, à nossa frente, como capitão dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então agora aqueles anjos passam a entender que existia outro semelhante ao Pai. Por isso que nós temos capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, que mostra o Pai assentado com 7 tochas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus, e Cristo chega também com 7 Espíritos de Deus. E aí os anjos vão começar a adorar ao Pai, a Cristo de forma descontrolada, e a criatura chega e equilibra isto, dizendo que os dois são iguais, que merecem a mesma adoração. É ao Cordeiro e ao que está sentado no trono. Nenhum nem outro é maior. Um não é maior que o outro. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Está em João 1,18. Nós temos também em Romanos 16. Eu vou ler isso aqui para os irmãos. 16, 25. Diz assim, ó: a Deus que é poderoso para vos afirmar pelo meu evangelho, que é pregado a respeito de Cristo, conforme a revelação do mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, mas que foi manifestado agora, e que pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, deu a conhecer aos gentios, aos que obedecem à fé entre as nações. Então observe, quem que estava oculto, que foi manifestado? É Cristo. Então Cristo é um mistério que estava oculto no Pai. Em Coríntios também nós vamos ver isto. Coríntios, capítulo 1, diz que ele, capítulo 2, 2,7. Diz assim, ó: mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Em Efésios, em Colossenses, mostra que Cristo era um mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado a partir da encarnação. E ele traz consigo um novo mistério que os judeus não compreenderam. Qual é esse novo mistério que está oculto em Cristo? É que os gentios também faziam parte do plano de Deus. Ou seja, qual que é o mistério que estava oculto em Cristo? A igreja. Então a igreja era um mistério que estava oculto em Cristo. Por isso que a Bíblia fala que a nossa vida, nós vamos ler esse texto, está guardada em Cristo e Cristo em Deus. Por quê? Porque Cristo era um mistério que estava escondido em Deus, e a igreja era um mistério que estava escondido em Cristo. Lembra quando nós estudamos Coríntios? Eu não lembro, acho que foi com o médio. Não sei se eu cheguei a falar para o básico, mas nós estudamos lá em Coríntios 11, não tivemos a oportunidade de falar melhor na aula a carta aos Coríntios, mas vamos deixar registrado aqui. A Bíblia fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da mulher. Então, Cristo é o cabeça de quê? Da igreja. Não só do homem, mas Cristo também, nós temos aqui, ó, no versículo que nós lemos, versículo 18, que ele é a cabeça e o corpo é a igreja. Então, o que isso nos tem a ensinar? Que Cristo era um mistério que estava oculto em Deus, que foi revelado no tempo certo, e a igreja também é um mistério. Então nós não vamos ver profetas do Antigo Testamento vendo a igreja. Nós não vamos ter profecias diretamente ligadas à igreja. Então temos que tomar cuidado em relação às profecias do Antigo Testamento, porque o que eles veem? Eles veem a vinda do Messias. Essa vinda pode ser a primeira vinda ou a segunda vinda. É isso que eles veem, mas eles não veem, eles não sabem, não foi revelado a eles, por quê?
Paulo diz aqui que isso estava escondido, foi escondido até dos profetas. Os profetas não sabiam, mas foi revelado agora que Cristo habitaria em nós, habitaria no ser humano, que o Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós teríamos habitação. Nós seríamos habitação. Olha só que tremendo que é isso aqui, irmãos. Eu até estou perdido aqui. Mas deixa eu ordenar esse conhecimento para vocês entenderem, né? Porque é muita bênção mesmo, é muita revelação profunda que Deus tem para nós. É muito maravilhosa a palavra de Deus. Olha só que interessante, nós temos a habitação do Espírito Santo. Isso ninguém na antiga aliança teve. Então esse já é algo extraordinário, era um mistério que estava oculto. Nós seríamos a habitação do Espírito Santo. O próprio Cristo fala lá em João que se alguém tem a palavra dele guardada no seu coração, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então observa, se você guardar a palavra, além do Espírito Santo já habitar em você, o Pai e o Filho vêm e habita também. Então por isso que ele diz assim, ó, que esse mistério que estava oculto, isso no capítulo 1, versículo 26 e 27, que é a parte B da revelação do mistério. É o quê? Que foi oculto em todas as gerações, que Deus pré-ordenou. É o quê? É Cristo em nós, Cristo habitando em nós. Ou seja, nos gentios, ou seja, chamando os gentios para a maravilhosa luz, chamando-nos das trevas para a maravilhosa luz, fazendo-nos partícipes da comunhão, dos pactos, da esperança, da salvação, de todas as bênçãos que antes era destinada apenas aos judeus. Então hoje nós, por causa de Cristo, fomos inseridos nesta gloriosa salvação. Que bênção, né, irmãos? E agora Paulo esse já é um dos propósitos da carta de Paulo, mostrar que os gentios também faziam parte da salvação, e o outro é corrigir algumas coisas em relação ao culto, porque os judaizantes estavam entrando em Colosso pregando doutrinas judaicas. E Paulo vai repreender os colossenses para não ser demovido do entendimento que eles têm, para que ninguém seduza com discursos. Está lá no 2,4, ele começa com palavras sedutoras. Também outro problema que estava acontecendo era um tipo de um ocultismo, adoração aos anjos, aqueles cultos ocultistas comum aos pagãos estavam entrando em Colosso, e Paulo vai orientá-los. A partir do versículo 2:8 ele vai dizer isso: vede que entre vós não haja ninguém que vos escravize através de vãs filosofias, que não passam de meras falácias, enredando-vos através de tradição humanas ou regras elementares segundo o mundo e não segundo Cristo. Então o que são essas vãs filosofias? São aquelas as doutrinas, ou melhor, as heresias ligadas a culto aos anjos. E o que são as tradições humanas, que são segundo o mundo, né? São aquelas tradições judaicas que estavam varrendo a igreja, estavam entrando na igreja. Por isso que ele vai dizer lá no versículo 14, a partir do versículo 14: havendo anulado o escrito legal que era e os decretos que era contra nós, aboliu inteiramente, tomando daquele meio, e trouxe-o para fora, cravando na cruz. Depois de ter despojado os principados e potestades, os expôs espetacularmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Não permitas, olha só, Cristo já anulou o escrito e os decretos que eram contra nós. Que escritos e decretos que eram esses? Isso tanto no mundo espiritual quanto na própria lei, porque nós, como gentios, não tínhamos acesso. Então os decretos estavam relacionados ao povo judeu, mas agora foi anulado. Não permitas que homem algum vos julgue no tocante à comida e à bebida, ou com respeito aos dias de festas anuais, ou lua nova, ou dos sábados, os quais são sombra das coisas que hão de vir, mas o corpo é de Cristo. Então quem que são esses? São os judaizantes que estavam indo nas igrejas, judeus que se convertiam, mas que não se submetiam aos apóstolos, não eram ensinados, não eram autorizados a sair em missões. E o que eles faziam?
eles queriam ensinar um judaísmo, um cristianismo judaizado, né? Judaizante, judaico. Então eles estavam dizendo que para a salvação, para você ser salvo mesmo, demonstrar que é um salvo, você não pode comer determinados tipos de comida, você tem que praticar as festas anuais, que são aquelas festas judaicas, você tem que guardar o sábado, você tem que praticar todos os ritos judaicos, circuncisão, nós já vimos, nós vemos ali, ó, o versículo 11, nele foste circuncidados também com a circuncisão feita, não com a, também com a circuncisão feita sem mãos humanas, sendo despojados da carne pela circuncisão de Cristo. Então a circuncisão era algo que eles ensinavam que deveria ser feito. E o que Paulo fala? Paulo diz que tudo isto são sombras ou tipos. A sombra ela não é a substância, ela não é a realidade, ela é uma projeção. Então, o Antigo Testamento, quando fala dessas festas, dessas comidas, das bebidas, está falando de uma projeção profética, ou seja, uma tipologia. A realidade é Cristo. Cristo cumpriu tudo, como está no versículo 14. Então, Cristo é a substância, a realidade desta sombra. O corpo é de Cristo. Exatamente, eram raposas, né? Raposas, cães, né? Como Paulo fala, que estavam atrapalhando a igreja, colocando tradições humanas. Então hoje nós temos muito disso. Diversas igrejas têm mais tradições humanas do que doutrinas bíblicas. Como diz aqui, ó, segundo o mundo e não segundo Cristo. Então essas tradições são segundo o que os homens acharam que é certo ou errado, mas não é segundo o que Cristo ensinou. Então isso é um grande problema. Outro ponto, olha aqui no versículo 18. Ninguém vos defraude, subestimando-vos com respeito ao vosso prêmio, com pretexto de humildade ou culto a anjos, chamando atenção à sua visão mentirosa, estando inchados na sua mentalidade carnal. Então, outro ponto, uma outra heresia que permeava a igreja de Colosso era o ocultismo, o culto a anjos. Certo, meus irmãos? E Paulo vai dizer a partir do versículo capítulo 3 que nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está e a nossa vida tem que estar. Porque olha o que ele diz, é esse texto que eu queria ler com vocês. Portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita, à mão direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não na terra. Porque, versículo 3, olha que interessante. Porque estáis mortos e a vossa vida está guardada com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestado com Ele em glória. Então observa, é aquilo que nós estávamos comentando. Cristo é um mistério que estava em Deus, a igreja é um mistério que está em Cristo. Então, a nossa vida está guardada em Cristo está guardada com Cristo em Deus. Então, por isso que Paulo vai falar algo tremendo. Paulo não, o salmista vai falar algo tremendo que remonta a isto que nós estamos falando. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. A maioria das traduções está descansará, mas é descansa. Então tudo está aqui neste versículo também. A divindade, ou trindade segundo alguns, está neste versículo e está em Salmos 91. Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é o Pai. O esconderijo está mostrando aqui o versículo 3. O esconderijo é Cristo. Cristo é o esconderijo, é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Porque a nossa vida está guardada com Cristo. Ou seja, Cristo é o esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vamos mudar um pouquinho aqui. Aquele que habita em Cristo, aquele que habita em Cristo, que está à sombra do Onipotente, descansa.
Então, se você está em Cristo, você pode descansar, meu irmão, minha irmã. Pode vir o vento forte, pode vir o que vier. A tua vida está guardada com Cristo. E Cristo está onde? Em Deus. Olha só, quer proteção maior que esta? Então, aquele que habita no esconderijo, Cristo, habita em Cristo. Do Altíssimo é o Pai, que está aqui, ó, em Deus. A sombra do Onipotente. O que é a sombra do Onipotente? É o Espírito Santo. Porque o anjo Gabriel disse a Maria, a sombra do Onipotente te cobrirá. Então, a sombra do Onipotente é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Irmãos, nós não temos o que temer, porque Cristo está conosco. E quando Ele se manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória também. Aí Paulo vai falar como que nós devemos, o que precisa ser feito para que nós nos manifestemos com Ele. Nós temos que despojar do velho homem. Do versículo 5 ao versículo 11, não vou ler para não se estender muito, senão nós acabamos estendendo, já estamos 45 minutos em Colossenses. Então, nós temos que despir do velho homem, versículo 5 ao versículo 11, versículo 12 até o versículo 17, revestir do novo homem, para que nós possamos nos manifestar com ele em glória, ou seja, para que possamos ser arrebatados com Cristo. Exatamente, Castelo Forte é o nosso Cristo. Deus abençoe a vida do irmão Ezequias Cardoso, que está conosco. Também vi aí o Fabrício, curtindo. Deus abençoe o irmão Fabrício, que passou por aqui, ou ainda está conosco. Depois ele vai falar sobre a vida familiar, a cadeia da felicidade, a vida familiar, que está também em Efésios 5, que é entre maridos e esposos, maridos e mulheres, mulher em relação a mulheres aos seus maridos, os pais em relação aos filhos. Então, nós estudamos já bastante, acredito que a maioria dessa classe estudou, somente no seminário que nós fizemos, sobre este ponto. Vós, mulheres, submeteis aos maridos, maridos, amai vossas mulheres, pais, não provoqueis eles nos filhos, servos, sejam obedientes aos vossos senhores, senhores, não oprimam os vossos servos. Certo? Depois ele vai finalizar esta carta, né? Vai finalizar essa carta mostrando que capítulo 4:16, que essa carta deveria ser lida em Laodiceia e a de Laodiceia em Colosso. Tá certo, meus irmãos? Então essa foi a nosso estudo bem extenso, bem extensivo, porque parte fundamental da teologia paulina está aqui em Colossenses. Então é uma carta que fala de forma maravilhosa sobre a grandeza de Cristo, a glória de Cristo, o Cristo glorioso. Vamos para Tessalonicenses. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo a ser escrita, primeira Tessalonicenses, e a segunda logo em seguida. Que bênção, irmão Ezequias, está assistindo aí no trajeto. Deus abençoe a tua vida, o esforço dos irmãos é algo extraordinário. Deus abençoe. Antes eu quero fazer a análise aí do versículo 3 com os irmãos Tessalonicenses já, tá certo? A 1 e 2 é saudação, mas tem 3 virtudes que não podemos perder e que não passam. Está no versículo 3, é um ótimo tema para pregar aí, ó. Olha o que ele diz: recordando em nossas menções diante de Deus Pai, continuamente da obra da vossa fé e do esforço do vosso amor e da perseverança da vossa esperança, que está em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas aqui que não podemos deixar. Obra da vossa fé. Observa que Paulo fala das obras da fé também, não é só Tiago. Então, primeiro, obras da vossa fé, esforço do vosso amor, a necessidade de se esforçar para amar. Não existe esse negócio de amor à primeira vista, né, que criaram aí, né? Esse negócio não existe, né? Porque o amor é um esforço que a gente faz cada dia. Porque o amor ele não se regozija com a falsidade, mas alegra-se com a justiça. Então lá capítulo 13 de 1 Coríntios é algo extraordinário, que é uma vivência, tudo sofre, tudo crê. Então para o amor realmente tudo sofrer, precisa de um esforço, para ele tudo crer, precisa de um esforço. Então o esforço do vosso amor.
Então precisamos nos esforçar para amar uns aos outros, como Cristo nos amou. E perseverança na nossa esperança. É incrível, né, irmãos, que muitos estão perdendo a esperança, mas nós devemos perseverar na esperança que recebemos. Devemos ser imitadores de Cristo, tá certo? Versículo 10 fala que Cristo vai nos livrar da ira vindoura, que é algo extraordinário. Paulo vai falar a esta igreja e vai demonstrar que deve se trabalhar, porque qual que é o propósito da carta de Tessalônica? Escrever acerca da vinda do Senhor, que eles estavam desesperançosos daqueles que morreram em Cristo, e alguns diziam que Cristo já estava por vir, não queriam nem trabalhar. E o próprio Paulo diz no versículo 7 ali que ele poderia tomar parte nos honorários que era destinado aos apóstolos, mas ele não quis porque ele não queria ser pesado a ninguém. Isso está na segunda epístola também. Que ele trabalhou, ele demonstrou os seus trabalhos entre os irmãos e ensinou eles que deveriam trabalhar com as suas próprias mãos, comer aquilo que é o fruto do seu trabalho. Eles deveriam fazer isto. É muito importante. Certo? E aí nós vamos para o capítulo 2, versículo 14, tem um ponto interessante ali, o versículo 15 e 16. Porque vós, irmãos meus, haveis sido imitadores das igrejas de Deus na Judéia, as quais estão em Jesus Cristo, porque da mesma maneira como tendes sofrido de vossos conterrâneos, o mesmo que aquelas igrejas sofreram nas mãos dos judeus, os quais também mataram o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus próprios profetas, e a nós perseguiram, e não agradam a Deus, e são opositores de todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios as palavras da salvação, e assim enchem a medida de seus pecados, por isso a ira veio contra eles até ao extremo. Então olha como que são os religiosos judeus, isso inclusive até hoje, irmãos. Então, quando Paulo fala para não se encantar com palavras sedutoras, Paulo está falando dos judeus lá em Colossos, que nós acabamos de ler. Aquelas festas, aquelas rituais, judeus. Aqui também aos Tessalonicenses, Paulo está dizendo que os judeus religiosos estavam atrapalhando. Eles perseguiram e mataram profetas, perseguiram e mataram Cristo, perseguiam o ministério de Paulo, perseguiam a igreja, não permitiam que se falasse da palavra aos gentios. Acusaram Paulo de levar gentios ao templo. Então até hoje os judeus que são religiosos, eles são assim. Eles debocham da nossa fé, eles acham que nós somos politeístas porque acreditamos na divindade de Cristo. Então eles zombam e querem e se acham dono da revelação, da Torá. Por isso que para eles, como eu falei para os irmãos aí, para os judeus, precisa ter mérito para se estudar a palavra. Não é todo judeu que tem a oportunidade de estudar a palavra. Para eles precisa ter mérito, precisa ter merecimento. E nós recebemos pela graça essa dádiva de esmerar-se na palavra, de estudar a palavra, ter esse espírito de revelação, sabedoria, esse entendimento, essa sabedoria espiritual. Nós recebemos pela graça, não é meritório. Não vem de vós, é dom de Deus. É o que Paulo fala aos Efésios. Então isso é uma causa de ciúme, né? O próprio Paulo diz em Romanos que provoca ciúme Deus ter levantado um novo povo. E é por conta disso que vem a ira sobre a vida deles, né? Até o extremo, ou seja, vai vir aí grande tribulação, vai vir muita ira sobre a vida deles, né? Por conta dessa característica. É claro que não são todos os judeus, né? Nós não estamos generalizando aqui. Irmãos, qual que é a recompensa do ministro de Deus? Paulo fala que é o resultado, quando o ministro, isso está no 2, 19 e 20. Quando nós vemos os resultados, isso é uma glória para nós, né? Nós nos gloriamos, nos alegramos por ver a grandeza, né, daquilo que Cristo faz. Capítulo 3, Paulo vai falar aqui mais pessoalmente, Paulo orando a respeito deles, pedindo oração, tá certo? Então é uma parte particular ali com os tessalônicos. Nós vamos para o 4:3 em diante, que diz assim, ó, que nós devemos honrar a nossa santificação.
Já expliquei para os irmãos diferença de santificação e santidade. Santificação, a obra, era uma oferta, o depósito de uma oferta. Na antiga aliança, o homem poderia santificar a sua família, seus bens, sua casa, sua fazenda, seus animais, com preço de prata, ciclos de prata ou com cordeiro, se fosse pobre. Na nova aliança, nós não temos como nos santificar. Quem nos santifica é a oferta que Cristo realizou por nós. Então é Ele que nos santifica. Por isso que Paulo vai dizer: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tessalonicenses 5, 13, 23, primeira epístola. E Hebreus 2,11: tanto o que santifica quanto os que são santificados são um. Então a santificação é através da obra de Cristo, uma obra que o Espírito Santo realiza em nós a partir do sangue de Cristo. E como que nós honramos a nossa santificação? Andando em santidade, na vida particular, na vida do casal, nas relações com os irmãos, ninguém defraude, em relação aos que estão de fora, para nós andar honestamente. E aí ele parte para falar do arrebatamento, da vinda do Senhor. E ele vai dizer a partir do versículo 13, nós vamos ler por cima aqui para não estender muito a nossa aula, e não ficar cansativo aos irmãos que vão assistir depois também. Ele diz que ele não queria que os tessalonicenses fossem ignorantes acerca dos que dormem em Cristo. Porque eles vão ressuscitar primeiro, do 13 ao 18 isso. Eles vão ressuscitar primeiro e depois nós, juntamente, seremos arrebatados. Mas nós precisamos juntar esse texto junto com Coríntios 15, 51. Então o que vai acontecer? Vamos tentar colocar aí deixar o evento de forma cronológica. Vai haver a ressurreição, a transformação dos santos e depois, juntamente, quando houver essa ressurreição e transformação, juntamente seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, tá certo? Não será os ressurreição dos mortos e arrebatamento, e lá nos ares se junta todo mundo para se encontrar com Cristo. Isso antigamente nos ensinava assim. Mas o texto é bem claro. 16 e 17. Os mortos ressuscitam primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro de Cristo. Ou seja, onde que os mortos foram enterrados? Onde que os mortos em Cristo foram enterrados? Nos ares? É uma forma boba de perguntar. Os corpos dos mortos em Cristo foram enterrados nos ares? Para que a ressurreição deles seja nos ares? Não. Eles foram enterrados em diversas partes do mundo. Outros estão perdidos no mar, né, seus corpos. Mas naquele dia, no dia do arrebatamento, o que vai acontecer? Ou melhor, antes, né? Os mortos em Cristo que estão no paraíso, as almas deles, que Paulo fala que eles estão nus dos seus corpos. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4, já vamos juntar o tema para deixar o entendimento bem amplo, 4 e 5. Nós que gememos nesse tabernáculo, aguardamos ser revestido da nossa nova habitação. Mas se porventura estivermos nus, seremos vestidos, ou seja, os mortos em Cristo vão ser vestidos com o corpo de glória. Mas quem está com o corpo já está vestido, está nesse tabernáculo. Ele vai ser revestido com a imortalidade. Ele vai ser revestido com a nova habitação. Ou seja, este corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível. Tá certo? Então acontece a ressurreição. Os vivos são transformados para depois ser arrebatados juntamente. Tá certo? E o encontro com o Senhor nos ares, não é com os mortos nos ares, é com o Senhor. Esta doutrina, Paulo diz que é um consolo, confortai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, irmãos, é desta forma que vai acontecer, os mortos vão voltar para os seus corpos que estão aqui. Jesus, ele voltou para o corpo que estava lá no sepulcro. Compreenderam?
Assim como foi a ressurreição de Cristo, será a ressurreição dos mortos, porque Cristo é primícias. Então, a colheita é dividida em 3 fases: primícias, colheita e rabiscos. Então, nós temos Cristo as primícias, como Cristo foi ressuscitado, a igreja será ressuscitada, que será na colheita, e os rabiscos são os santos da grande tribulação, que serão ressuscitados e reinarão com Cristo por 1000 anos. Estudamos isso em Apocalipse, certo? Então temos a primícias, Cristo, junto com Enoque, junto com Elias, com Moisés, porque Moisés passou pela ressurreição, junto com aqueles santos que ressuscitaram na ocasião da morte de Cristo. Então esse grupo fazem parte das primícias. No momento do arrebatamento, na ocasião do arrebatamento, que vai haver uma ressurreição de todos os santos, desde a morte de Estevão, né, de todos os santos, inclusive do Antigo Testamento, é bem provável que ressuscitem neste evento também. Então todos os mortos salvos vão ressuscitar no momento da ocasião, na ocasião aí dos eventos do arrebatamento, tá certo? Então, será uma grande colheita, será a maior ressurreição de todas, será a do evento que será junto com o arrebatamento, aí, com a transformação dos santos para haver arrebatamento. Então, por isso que é a colheita principal. E tem os rabiscos que já são um pouco menos, porém a Bíblia fala que é uma grande multidão, muita gente. Ao som da trombeta, exatamente, a trombeta desperta, né? A trombeta desperta os mortos. Olha lá, ele vem com a trombeta de Cristo, com alarido, né? A Bíblia fala, e com voz de arcanjo. Então é os sinais, né? São sinais. Ó, mesmo o Senhor descerá, versículo 16, com alarido, grande barulho, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, né? Então esse grande barulho, essa trombeta e esses voz de arcanjo são sinais. Alguns dizem que a voz do arcanjo seria sinais para Israel, certo? Para que Israel entenda que vai entrar em um período profético. A trombeta desperta, né? Desperta os mortos em Cristo. Pode ser que essa trombeta de Deus seja a própria voz de Cristo bradando. Por quê? Lá em Apocalipse, João fala que ouviu a voz que falava com ele e era a voz como de trombeta. Então essa trombeta aí pode ser isto. Está ligado às 2 trombetas de prata de Números 10. Depois os irmãos dão uma analisada lá em Números 10, 3. As 2 trombetas convocatórias. Então a trombeta aqui em Tessalonicenses e em Coríntios são trombetas convocatórias. Certo? Então essa trombeta é a convocação. A primeira trombeta de prata, quando ela era tocada, era para convocar o povo para ir para a porta do tabernáculo. Ou seja, então essa trombeta, quando tocará, ela vai convocar os salvos para entrar no tabernáculo. Qual que é o tabernáculo? A Nova Jerusalém. Porque todos os tabernáculos terrenos foram feitos a partir da Nova Jerusalém. Lembra que eu falei aqui que as coisas invisíveis foram criadas das visíveis? As coisas visíveis foram criadas das invisíveis? Então os tabernáculos terrenos, os templos, foram criados a partir de revelações que os homens vão ter do tabernáculo celestial, que é a Nova Jerusalém. Então quando tocar essa trombeta, que é uma trombeta de resgate, porque ela é de prata, fala de redenção, de resgate, que é convocatória, nós subiremos para entrar ao encontro do Senhor Jesus, que estará na porta do tabernáculo, que estará na porta da Nova Jerusalém, nos aguardando, e ele nos fará entrar na Nova Jerusalém para as bodas do Cordeiro, para tribunal de Cristo, a fim de recebermos ali as nossas obras serem provadas. Tribunal de Cristo, as obras vão ser provadas. Depois vem bodas do Cordeiro, depois vão vir galardões, nomeações, que é a partir das obras que fizemos, que foi feito o julgamento no tribunal de Cristo. Tá certo, meus irmãos?
Então, essa trombeta não tem nada a ver com as trombetas de juízos, que são trombetas tocadas por anjos, que é 7, uma série de 7, que a 7ª é a última. Essa última não pode ser confundida com a última trombeta que Paulo fala lá em Coríntios 15, 50, 51, né? Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Então, há uma série de 7 trombetas tocadas por anjo, que é óbvio que tem uma última, mas essa última não é a mesma que Paulo fala, certo? A última será tocada ainda, ou seja, há uma trombeta que toca no momento para o arrebatamento, nessa ocasião, e há uma trombeta que toca, aqui ó, há uma trombeta que toca, que é a mesma trombeta de prata, ao final da grande tribulação. No meio dessas duas trombetas, tem 7 trombetas que serão tocadas por anjos para juízos serem lançados. Se você ler lá em número 10, é algo extraordinário. É o que tem na mente de Paulo, né? É o que está na mente de Paulo. Então ele diz assim, ó, que a primeira trombeta ela tocava com um determinado som, o povo se reunia na frente do tabernáculo. E quando ela tocava com outro som, o povo se preparava para a guerra. Então ela vai tocar a primeira vez. Nós vamos nos reunir, vai nos convocar para ir para a frente do tabernáculo, para nós adentrarmos na Nova Jerusalém. Quando ela tocar novamente, com outro som, vai ser convocando nós para sair para a guerra do Armagedon, 7 anos depois do arrebatamento. Viu que coisa tremenda? Está tudo lá no Antigo Testamento, toda a teologia, irmãos. Coisa extraordinária. Então, essa trombeta toca para nos convocar para a guerra. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, se o sonido da trombeta for incerto, como prepararão para a guerra? Então, o som tem que ser correto. Então, é diferente de trombetas de anjo. Trombeta de Deus é uma coisa, trombeta de anjo é outra. Tá certo, irmãos? Vai ficar bem claro. O capítulo 5 vai falar de tempos e estações proféticas, que Paulo diz, não vos compete que eu escreva, não há necessidade que eu escreva. Por quê? Aí ele vai colocar que Jesus vem como ladrão da noite, mas nós temos que entender para quem, para que grupo que Jesus vem como ladrão da noite. Porque Paulo vai dizer que nós não fomos, para nós, Jesus não vem como ladrão da noite, para nós que somos igreja. Ele vai falar de 3 tipos de filhos aqui, no capítulo 5. Ele vai dizer que vai vir paz e segurança. É interessante que ele diz assim, ó, olha só que interessante. Capítulo 2. Capítulo 5, versículo 2. Porque vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda de nosso Senhor virá inesperadamente, assim como um ladrão. Pois quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles, olha só que interessante, irmão, virá sobre eles a destruição repentina, como a dores de parto da mulher grávida, de modo algum escaparão. Olha que interessante. Olha aqui, Jesus vem como ladrão de noite. Pois quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição sobre eles. Não é sobre nós. Aí depois Paulo vai dizer assim, ó, mas vós, irmãos, ou seja, nós, já não estáis em treva para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então o que Paulo está falando aqui? Ó? Que sobre nós, para nós, Jesus não vem como ladrão. Para a igreja, Jesus não vem como ladrão. Jesus vai vir como ladrão para Israel, para as nações, para os filhos das trevas e os filhos da noite. Nós somos filhos do dia. Então todas as parábolas, isso é muito importante aqui, porque é uma chave hermenêutica. Todas as parábolas que falam que Jesus vem como ladrão da noite, que o Filho do Homem vem como ladrão da noite, não é para a igreja, não são para a igreja. É para Israel ou as nações, ou os gentios. Tá certo? Vamos continuar para que você entenda. Ele diz assim, ó, nós não estamos em trevas para que aquele dia nos surpreenda como ladrão da noite. E outro paralelo aqui com os ensinos de Cristo. A igreja passa pelos princípios das dores. Quando as dores se intensificarem, ela é tirada.
Mas as dores que precederão a vinda gloriosa de Cristo, as dores de parto mesmo, aquilo que será intenso ao extremo, é na grande tribulação. Então a igreja passa pelos princípios das dores. Israel e as nações passam pelas dores de parto. Certo? Então olha a diferença. Igreja, princípios das dores. Estamos vendo já. Agora as dores de parto, aquelas dores intensas, terríveis, ela só quem passará é Israel e as nações. Olha, o 5 é uma chave interessante do versículo 5 para entender o capítulo 5. Porque todos vós sois filhos da luz. Não sois filhos da noite nem filhos das trevas. Então, 3 tipos de filhos que ele falam. Filhos da luz, que são os filhos da graça, é a igreja. Filhos das trevas são, filhos da noite antes são Israel. É Israel, povo da lei. Filho das trevas são os ímpios, gentios. Olha as 3 medidas de farinha, os 3 povos que Deus vê. Está aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite dormem, os que se embriagam na noite se embriagam. Então, os que dormem na noite são os filhos da noite. É Israel que está num sono profundo, que é o sono da apostasia. Deus rejeitou seu povo? Paulo vai dizer, de maneira nenhuma. Eles que não quiseram, toda a intervenção de Deus, tudo que Deus fez, eles não quiseram. Então Deus nunca rejeitou seu povo. Mas eles estão postos de lado, então eles estão em um sono. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, não durmamos como os demais, mas sejamos sóbrios e vigiemos. Ou seja, não durmamos o sono da apostasia. Que a Bíblia fala que chegaria um tempo de apostasia, que nós vamos ler daqui a pouco. A apostasia, muitos se apostatariam. Nós vamos estudar em Timóteo também isto, tá certo? E os que se embriagam na noite se embriagam. Quem que se embriagam? Vivem uma vida escravizada. São os filhos das trevas. Mas nós somos filhos do dia. Por isso que está escrito assim no versículo 8. Mas nós que somos filhos do dia, sejamos sóbrios em nossa mente, vestindo com a couraça da fé e do amor, tendo posto o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para o dia da ira, senão para a posse da salvação, por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, estando desperto ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. Olha que interessante, nós que somos filhos do dia, não vamos passar por este momento de paz e segurança, e nem a repentina destruição. Porque diz assim, ó, quando disserem paz e segurança, virá sobre eles, não é sobre nós. Então a igreja não passa nem a primeira parte da tribulação, que é a primeira parte, primeiro 3 anos e meio, é a parte da paz e segurança. Os outros 3 anos e meio, repentina destruição, de modo que ninguém escapará. Mas é sobre eles, filhos das trevas e filhos da noite. Nós que somos filhos do dia não estamos reservados para este dia. Mas Paulo acabou de dizer assim, ó, que nós não devemos dormir como os demais. E agora ele diz, quer dormindo, quer desperto, estejais com Cristo. O que ele está dizendo? Olha que interessante, a mesma palavra, praticamente, mas com um contexto diferente. Que Paulo diz assim, ó, não durmamos como demais. Mas agora está dizendo, quer dormindo ou acordado estaremos com Cristo. Então pegou o mistério aí, irmãos? Então, o primeiro dormir que ele fala é o sono da apostasia. E esse aqui, quer dormindo ou desperto, fala quer vivo, desperto, ou dormindo em Cristo, ou seja, morto em Cristo. Então, ele está dizendo aquilo que ele começou ali, ó, no versículo 13. Não quero que seja ignorante acerca dos que dormem em Cristo. Então, esse quer dormindo aqui, do versículo 10, está ligado ao 4:13, que é a morte física. Quer seja vivo, desperto, ou quer esteja morto em Cristo, os salvos estarão para sempre com Cristo. Amém, meus queridos? E ele vai falar as saudações finais aqui a esta carta, sobre os pastores, sobre os irmãos. Então ele vai dizer para não desprezar a profecia, para dar graça em tudo. Ele vai dar os pontos finais. A segunda epístola aos Tessalonicenses, vamos falar brevemente nela, para não estender muito, é uma ratificação do que ele escreve na primeira. Ele vai dizer assim, ó irmãos,
que não ninguém vos demova do vosso entendimento, né? Quer seja escrito por epístola como se fosse nós, é bem provável que alguém escreveu como se fosse Paulo, ou enviou carta para essa igreja, ou pregou como se Paulo tivesse pregado aquilo, mas ele vai dizer que não é assim. Então ele também coloca aqui, ó, que Cristo tem que ser glorificado em nós. E ele vai para o capítulo 2 dizendo exatamente sobre esse tema escatológico, continuando o que nós estamos falando. Agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele, que não sejais facilmente demovidos do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por a palavra, quer por epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente primeiro virá a apostasia e será manifestado o homem do pecado, aquele que, por natureza, é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o que é objeto de culto, de tal maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui no versículo 1 ele fala de dois eventos. Ele diz assim, ó, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que segunda vinda é um termo genérico que abrange todos os eventos dos 7 anos. Mas quando ele coloca aqui vinda, ou vinda gloriosa, ou aparecer, todo olho verá, textos tanto no Evangelho quanto através das epístolas, isso está falando da vinda, do aparecimento em glória, 7 anos depois do arrebatamento. Quando ele diz quanto à nossa reunião com ele, é por conta da trombeta que tocará para reunir-se na porta do tabernáculo. Então nós nos reuniremos com ele. Então, quanto à nossa reunião com ele, está falando do arrebatamento. Vinda está falando da vinda em glória 7 anos depois, que ele virá com a igreja. Ele diz que ninguém deve nos demover desse entendimento. Que não será assim repentinamente, não será de qualquer maneira. Jesus não vem de qualquer maneira. Primeiro virá a apostasia. Essa apostasia, segundo alguns, ele tem duas conotações. A primeira é a apostasia mesmo, um esfriamento, e outros dizem que quer dizer tirar, né? A apostasia também tem o significado de tirar, ligando aí a uma apostasia, a uma tirada de alguém, né? Uma retirada do meio, retirada. Então, colocando aí, denotando um ponto para o arrebatamento, né? Será uma tirada da igreja. Aí manifesta, com a tirada da igreja, manifesta o homem do pecado, que é algo que nós já vamos ler mais para frente. Tá certo? Para depois acontecer a vinda em glória. Mas, todavia, entenda a apostasia, para não confundir, aí entenda a apostasia como o esfriamento da fé. Que Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. E olha que interessante aqui, característica do anticristo. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Então o anticristo não é um papa, certo? Não é a igreja católica, não vem da igreja católica, ele se levanta contra tudo. A igreja ecumênica, não a igreja católica essencialmente, né? Mas ela estará junto. Mas a igreja ecumênica, a falsa igreja, que abrangerá todas as religiões, ela será uma plataforma do anticristo. Mas o anticristo não será um religioso. Porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, ou que se presta culto. Então ele é contra todos os deuses existentes. Certo? É tipo de um Nietzsche. É contra todos os deuses existentes. Inclusive ele vai se assentar no templo. Veja como que não é para nós. Porque nós, igreja, nós não aguardamos a construção de um templo. Porque nós somos o santuário de Deus, do Espírito Santo. Então ele vai entrar no templo. Ele vai estabelecer paz e segurança 3 anos e meio. Nessa metade ele vai entrar no templo e vai vir repentina destruição. Então Paulo já tinha dito isso. No versículo 5 ele diz que já tinha dito quando estava com eles. Aí ele diz assim, 6 e 7, agora vós sabeis o que o detém, para que no tempo próprio seja manifestado,
porque já o mistério da injustiça está operando. Nós muito vemos isso de forma terrível, né? O mistério da injustiça está mais do que estabelecido, mais do que operando. Hoje é mais provável que um policial seja preso ao abordar um bandido do que o bandido. Hoje o bandido ele é visto como suspeito, não pode colocar. Você pode ver uma pessoa matando a outra e ligar para a polícia, a matéria no jornal vai sair: suspeito de homicídio, de cometer homicídio. Mas foi pego em flagrante. É suspeito. O que é isso? O mistério é um ministério ou o mistério da injustiça operando em nosso meio. E somente há um que o resiste, até que do meio seja tirado. Viu? A apostasia aqui, alguns dizem que está ligado a ser tirado do meio. Certo? Por isso que eu comentei esse ponto aí. Então é um outro ponto de vista, irmão, que tradicionalmente você não vai ouvir. Então precisa... O que detém a manifestação do anticristo? O Espírito Santo na igreja. Porque a igreja, por maior dificuldade que esteja passando, que nós estejamos vivendo nesses tempos, a igreja prega justiça, prega santidade, prega fidelidade. Então a igreja está pregando essas virtudes, santidade. Mas quando ela for tirada, não terá quem pregue santidade, não terá quem pregue justiça. Por isso que vai ser operado, vai ser estabelecido o ministério da injustiça. Então será manifestado o iníquo, quem o nosso Senhor Jesus desfará com o sopro da sua boca e o destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então isso aqui mostra que ao final dos 7 anos, Cristo vem e com o sopro da boca ele manda o anticristo. Aqui não está colocando o falso profeta, mas também o falso profeta será lançado no lago de fogo, no inferno, através do esplendor da glória de Cristo e do sopro da espada que sai aguda da boca de Cristo, que fará com o anticristo e o falso profeta vão diretamente para o inferno, para o lago de fogo, passar 1000 anos ali, até que chegue mais gente, né? Até que chegue primeiramente Satanás e seus anjos, e depois aqueles que forem julgados no juízo final, grande trono branco. Porque a vinda daquele iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios falsos, e com todo o engano da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não recebem o amor da verdade pelo qual seriam salvos. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que assim sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, antes pois se deleitam na iniquidade. Olha que interessante. O que Cristo permitirá? Por que Deus permitirá tudo isso? Porque muitos homens amam mais as trevas do que a luz. Não querem a verdade. Amam a injustiça. Não querem a justiça. Então, por isso que rompe-se o primeiro selo, e o primeiro selo é a liberação para que o anticristo opere. E a Bíblia fala que ele vem na eficácia de Satanás. Observa que Satanás, se para aqueles que dão lado para ele, tem uma certa eficácia. Então ele vem, primeiramente, ele vem na eficácia de Satanás, nesses 3 anos e meio. Ele vai ter eficácia, ele vai ter êxito. Até que chegará na metade de 3 anos e meio, Satanás vai ser lançado na terra. Nós explicamos amplamente isso. Satanás é lançado na terra e Satanás dará todo o seu poder a ele. E daí ele vai se transformar na besta mesmo, vamos dizer assim, né? Vai revelar quem ele é. Vai entrar no templo, vai oprimir os judeus, vai romper os pactos e vai fazer guerra com muitos povos. Inclusive povos vão fazer guerra com eles. Daí que o falso profeta se junta para daí vai ser formada aquela trindade satânica, a tríade, né? Falso Cristo imitando Cristo, falso profeta imitando o Espírito Santo e o dragão, Satanás, querendo imitar Deus. E ele vai ser colocado nesses 3 anos e meio, vai ser colocado a operação do erro, literalmente, porque os primeiros 3 anos e meio é aquela falsa paz, aquela falsa justiça, aquela falsa equidade, falso, tudo falso. O ministério do engano, ele vem com engano. Mas os 3 anos e meio posterior vai ser revelado quem ele é mesmo, e muitos vão seguir,
liberalmente. Por isso vai ser colocada uma marca, a marca do anticristo, a marca da besta, para aqueles que liberalmente vão querer seguir ele, porque sobre ele há o ministério da injustiça, sobre ele há o engano, há o erro. Por isso que vai vir juízos de trombetas, taças, selos, e nós aprendemos já em Apocalipse que aqueles que não foram mortos pelas pragas não se arrependerão, ainda blasfemarão contra Deus, irão blasfemar contra Deus e contra o Cordeiro. Para você ver a característica, vai ser permitido todo esse erro, a operação do erro, para que eles creiam mesmo na mentira, porque eles gostam da mentira, eles vivem na mentira. Mas nós, o que Paulo fala? Paulo fala do versículo 13 em diante, até o 17, que nós devemos permanecer firme em Cristo, na palavra, que nós somos eleitos, que nós não devemos nos preocupar com essas questões de tempos, de estações proféticas, quem é anticristo, quem é a besta, quem é... Não precisamos, irmãos, não precisamos ficar cogitando, especulando, o Papa vai colocar fulano de tal e ele vai apresentar. Irmãos, o Papa não terá o poder de apresentar o anticristo ao mundo. O Papa não tem esse poder, não está sobre ele. Estará sobre os 10 blocos de nações. Então, os 10 blocos de nações que serão formados, que já estão se formando, por causa das crises existentes, eles vão se juntar, os países vão se aliar, e esses 10 blocos de nações vai eleger para que seja aquele que vai governar sobre os 10 blocos, certo? Então, o poder não está sobre o Papa de indicar quem que vai ser o anticristo, tá certo, meus irmãos? Então é algo mais amplo, veja que a besta sobe do mar, isso fala das nações, ele vem das nações, não vem de uma religiosidade, até porque que ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Tanto é que aos 3 anos e meio, na metade da grande tribulação, quando o falso profeta se aliar a ele, dando o poder financeiro, que é uma das cabeças que será atingida do anticristo, é o poder financeiro. O que o falso profeta vai exigir? A destruição da falsa igreja. Então o falso profeta vai dizer, eu te ajudo e te dou todos os recursos necessários, eu estarei contigo e fortaleceremos o teu império. Vai sofrer uma queda, porque a Bíblia fala que virá repentina destruição. Então o anticristo vai sofrer uma queda. E o falso profeta se alia a ele para dar essa força. Ele vai dizer, eu me junto a você, mas eu quero destruir a falsa igreja. Eu quero destruir essa religiosidade. Por isso que o poder, nos primeiros 3 anos e meio, o poder político fica com o anticristo, religioso e econômico com a falsa igreja, que estará subordinada, que estará aliada ao anticristo. Nos 3 anos e meio seguintes, ele destrói a falsa igreja, o poder político, o nome principal ainda fica sendo do anticristo, porém o poder econômico e religioso ficará com o falso profeta. Por isso que ele estabelece a marca da besta, certo? Isso é para os 3 anos e meio finais. E com esta marca, aquele que não tem essa marca não compra e não venda. Não vende, poder econômico. Certo? Quem não tiver o sinal da besta, que é algo que as pessoas vão receber liberalmente, não vai ser algo que a pessoa não sabe que está recebendo, então eles vão querer receber. Os que não quiserem vão sofrer danos de fome, não vão poder comprar, não vão poder vender. E vai ser estabelecida uma imagem religiosa, parte religiosa, a idolatria, a imagem da besta que será dada vida, que sabemos aí que é algo ligado à inteligência artificial e à robótica, que muitos vão ter que prestar adoração a esta imagem, que é um robô aí com a semelhança do anticristo. Então todos vão ter que se curvar perante essa imagem, aqueles que serão seguidores da besta. Os que não forem seguidores, se forem pegos, vão sofrer, vão morrer, obviamente. Então poder político, poder religioso e econômico ficará com o falso profeta. Espero que esteja claro isso daqui para os irmãos, que tenha sido claro essas ordens. Aqui nós tivemos a oportunidade de organizar bem aquilo que nós tratamos na epístolas, na introdução
ao Apocalipse. Só é relembrando, né? Aquilo que nós já falamos. E o capítulo 3 é o encerramento, que ele vai pedir para os irmãos orarem, é aquela saudação final do apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Que bom ter vocês aqui comigo, irmãos, nesta aula, irmã Silvana, irmão Nilo, irmã Marli, irmã Silvani, irmão Fabrício, Juan passou por aqui também, todos os irmãos que passaram por nós, aqui, irmão Ezequias, Deus abençoe que puderam ver um pouco desta live e aconselho os irmãos a assistirem novamente, aqueles que já assistiram estão aqui comigo, e aqueles que não assistiram, assistirem essa aula, porque com certeza ela foi muito esclarecedora sobre diversos temas. Então, 3 epístolas pequenas, porém com conteúdos riquíssimos, irmãos, que você não pode perder. Não deixe de assistir. Ao terminar esse vídeo eu já vou salvar aqui e lançar no YouTube para nossos irmãos também assistirem por lá. Então quero agradecer a participação de todos, Deus os abençoe, tenham uma ótima semana, que a paz, que a graça de nosso Senhor estejam com todos. Abraço aos irmãos, irmã Silvani, irmã Marli, irmã Silvana, que estão aqui até o final. Deus abençoe. Tchau, tchau.